Alô, galera, beleza? Mais uma aula aqui, dando continuidade aos nossos trabalhos. Relembrando que a primeira aula dessa semana nós tratamos de duas das consequências bem importantes da globalização. A primeira, de forma mais branda, mais rápida, nós falamos sobre a crise ambiental, a produção de resíduos. Cheguei a exemplificar com a situação dos lixões, dos aterros sanitários aqui no Brasil. A segunda, nos detivemos um pouco mais para falar dos blocos econômicos. Percebam vocês que bloco econômico, inclusive, está no nome da nossa sequência didática: globalização, comércio mundial e blocos econômicos, né? Pois bem, a partir de agora, essa aula de hoje e as duas seguintes, as duas da próxima semana, nós vamos tratar da Europa, do principal bloco econômico do mundo, do mais integrado, do maior em volume de produtos, né, em PIB, que é a União Europeia, tá certo? O bloco com maior nível de integração, inclusive. Para falar da União Europeia, eu vou precisar resgatar um pouco informações que vocês têm lá do nono ano. No nono ano, no oitavo e nono ano, vocês estudaram países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, emergentes, né? Vocês viram isso e tem algumas informações, especialmente de localização, um pouco de história do território dos principais países europeus que eu vou precisar, porque eu vou fazer menção a isso adiante. Então, quando eu falar adiante de países balcânicos, você tem que saber o que é que eu estou falando. Quando eu falar de Península Escandinava, você tem que saber países ibéricos, países mediterrâneos. São termos que dizem respeito a conjuntos de países europeus, esses que eu falei aqui agora, e que são amplamente utilizados quando nós tratamos, por exemplo, dessa dinâmica territorial da Europa, né? E nesse sentido, então, é que eu preciso dessa primeira aula. Essa aula nossa vai ser sobre aspectos gerais do continente europeu, uma aula de resgate mesmo. Relembre lá da tua aula no oitavo e nono ano, não é? E nós vamos ter então esse encontro aqui. E na próxima semana eu falo do bloco em si. É bom lembrar que nem todos os países europeus participam da União Europeia. Isso nós vamos ver inclusive no mapa aqui adiante. Essa aula vai nos roubar aí uns 30 minutos, 35 minutos. Vamos lá? Percebam vocês que essa orientação de estudo eu já trago desde a aula passada, não é? Então, na aula passada, nós trabalhamos com o capítulo 26, a parte de blocos econômicos, livro 3. E para a aula de hoje e as da próxima semana, fundamentalmente recomendo o capítulo 31, quando trata lá o caso da Europa, na parte que trata o caso da Europa. No caso também recomendo o texto do suplemento de revisão, também as questões, viu? Do tema 18 sobre União Europeia, não é? Então essa orientação nos acompanha essa semana e a próxima. Olha só para você entender aqui, eu trouxe essa imagem do G7, uma imagem que eu recebi do Instagram, dados interessantes, né? O poder do G7, o quão poderosa é a cúpula dos 7 países mais industrializados do mundo, considerando o PIB de 2020, não é? Percebam vocês que no G7, que aqui não está a Índia, por exemplo, não está a Rússia, nós já falamos sobre esse G7, né? O PIB do G7 perfaz 46% do PIB mundial, não é? Sem incluir. Por que a China não entra aqui, professor? Porque já há uma certa, entre aspas, irmandade entre esses países. É bom lembrar que o PIB brasileiro, no início do século, na primeira década do século XX, chegou a passar o PIB da Itália, por exemplo. E nem por isso o Brasil foi incluído no G7, não é? Então, o fator decisivo inicialmente é o PIB, mas há outros fatores aí, com todas essas são nações industrializadas, desenvolvidas, com resolução de problemas socioeconômicos também, coisas que os países dos BRICS, como eu falei, Rússia, China, Índia, Brasil, África do Sul um pouco menos, mas também não alcançaram, não é isso?
Aqui você tem uma distância muito grande dos Estados Unidos em relação aos demais. Você vê que os Estados Unidos toca 20 trilhões de dólares, ao passo que o segundo, que é o Japão, 5, depois vem a Alemanha, França, não, Alemanha, Reino Unido, França, Canadá é o último, né? Itália e Canadá, não é? Mas, independente dessas observações que eu fiz, esses países são países bem importantes. Já caiu no SpaceX uma questão dessa. Quais são os países da Europa que pertencem ao G7? Então vamos lá. Tirando Estados Unidos, Canadá e Japão, todos os demais são da Europa. Quais são eles? Reino Unido, França, Alemanha e Itália, não é? E eu coloquei aqui exatamente por isso, porque nós vamos falar da Europa, então vamos tratar desses países, né? Vamos conversar sobre esses países. Esse mapa aqui ele vai aparecer algumas vezes na nossa aula, beleza? Quando eu falar de alguns países isoladamente, eu vou recorrer a esse mapa mais uma vez. Mas eu preciso, nesse primeiro momento, deixa eu deixar o símbolo do colégio aqui, beleza. Nesse primeiro momento, eu preciso falar com vocês sobre algumas localizações. Eu vou até tentar desenhar. Vamos ver se eu conheço, se eu consigo. Vou tentar. Aqui, né? Vou botar de preto. Deixa eu ver se eu consigo. Então, é um mapa bem conhecido, né? Um mapa da Europa. Percebam vocês que esse mapa é limitado pelos montes Urais, aqui, que separa a Rússia asiática da Rússia europeia, não é? E uma outra informação importante, até onde que vai a Europa? A gente considera a Europa limitada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio pelo Cáucaso, pelo levantamento do Cáucaso. Aqui embaixo estão algumas ex-repúblicas da União Soviética, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, não é? O Mar Cáspio e o Mar Negro são chamados mares interiores, praticamente fechados, não é? No caso do Mar Negro, tem uma pequena passagem atravessando a Turquia. A Turquia tem uma pequena porção na Europa e a maior porção dela é asiática, não é? E essa passagem aqui é onde estão os estreitos de Dardanelos e o estreito de Bósforo. São dois estreitos. Estreito é uma passagem apertada entre duas grandes massas de terra, como por exemplo o Estreito de Gibraltar, que separa a parte norte da África, onde está Marrocos, da Espanha, beleza? Galera, eu estou falando de informações gerais, mas são informações que vão ser importantes para o que nós vamos discutir adiante. É importante que vocês saibam disso. Aqui no Mar Negro merece muita atenção, porque nós vamos tratar disso, não é? Essa região aqui, isso daqui é a Península da Crimeia, que pertence territorialmente à Ucrânia, o país da Ucrânia, mas que foi ocupado, tomado, apropriado pela Rússia e hoje é uma área de tensão e de conflito dentro da Europa, não é? Uma informação que pode parecer banal, mas é importante dizer, essa área aqui, que pega antigas repúblicas da União Soviética, hoje países independentes, onde tem inclusive o maior rio da Europa, que é o rio Volga, não é? É uma área de um solo fértil, Chernósil, e é uma área de grande produção agropecuária. A Europa não é autossuficiente, precisa importar commodities agrícolas de outros países, inclusive do Brasil, mas boa parte da produção interna da Europa advém dessas planícies de Chernósil aqui, do solo Chernósil. Então merece atenção nossa, tá certo? Continuando. É significativo que vocês vejam e localizem o Mar Mediterrâneo,
Importantíssimo, né? A gente poderia falar, inclusive, de um deslocamento geoeconômico e político da história da humanidade, pelo menos da história eurocentrada, não é? O mar Mediterrâneo foi dominante durante a expansão do Império Egípcio cá embaixo na Ásia, mas do Império Turco-Otomano, antes disso, do Império Romano, não é? Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo é entre terras, por isso esse nome, não é? Depois, com as grandes navegações e a expansão dos Estados Unidos já no século XX, há um deslocamento para o Oceano Atlântico, e a gente pode falar que no século XXI a bacia do Pacífico, com a expansão da China, dos tigres asiáticos, do próprio Japão, ganha imensa repercussão. Curioso isso, não é? Um bom trabalho a partir das massas líquidas, não é? Falando de massas líquidas, tem alguns mares aqui que merecem menção, importante menção. Já falei do Mar Negro, do Mar Mediterrâneo, não é? Eu vou tratar aqui em cima do Mar do Norte, é uma área de grande produção petrolífera, o que dá autonomia a países como a Noruega, como o Reino Unido. E aqui dentro, o Mar Báltico, também um mar interior, não é? Por que é importante o Mar Báltico? Porque adiante eu vou falar de repúblicas balcânicas ou bálticas, não é? Perdão, repúblicas bálticas, que são Estônia, Letônia e Lituânia. Balcãs está aqui embaixo. Balcãs é o levantamento, não confunde então, tá certo? Não confunde. Balcãs é o levantamento onde está a antiga Iugoslávia. Então eu falo conflitos dos Balcãs, que é a fragmentação da ex-Iugoslávia. Quando eu falar de repúblicas bálticas, eu estou falando aqui de Estônia, Letônia e Lituânia, ex-repúblicas que compunham a antiga União Soviética, que estão aqui em cima. Tá certo? Nessa região aqui. Beleza? 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 Vamos continuar. Aqui eu tenho a Península Escandinava, que pega os Alpes escandinavos, né? 2 países, Noruega e Suécia, mas os países nós vamos ver adiante. As Ilhas Britânicas, a ilha da Grã-Bretanha, essa primeira, e a ilha da Irlanda, essa segunda, são as maiores, mas não são as únicas. Quando eu falo de Ilhas Britânicas, é um grande arquipélago. E vou chamar muito a atenção a essa península, Península Ibérica, Portugal e Espanha. Tem até um discurso bem pejorativo que corre na Europa, né? De que a Europa começa com os Pirineus. Você tem um levantamento aqui orográfico e que Portugal e Espanha não seriam exatamente a Europa. É claro que tem muito de pejorativo nisso, mas a gente ouve isso, não é? Importante esse mapa, viu? Então, quando eu falar para vocês, repúblicas balcânicas, aqui, Estônia, Letônia e Lituânia. Quando eu falar de países nórdicos, que eu vou localizar adiante, pega aqui, Finlândia está aqui, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia. Também essas são as repúblicas, são os países nórdicos. Quando eu falar de Ilhas Britânicas, Reino Unido, Irlanda, não é? Península Ibérica, Portugal, Espanha. Olha só que importante. Países mediterrâneos são países que estão junto ao mar Mediterrâneo, né? A gente vai falar dos PIGs, por exemplo, ou boa parte dos PIGs. Quando eu falar dos alguns levantamentos importantes, eu destaco os Pirineus, os Balcãs, super importante, os Alpes, maior levantamento na parte central da Europa, e os Montes Urais e o Cáucaso, por serem levantamentos limítrofes da Europa, tá certo? Uma longa conversa nesse primeiro momento, mas são dados importantes para a continuidade dos nossos estudos. Vou seguir, viu? Esse mapa vai voltar à tona adiante, ele vai voltar em alguns momentos. Aqui nós temos, então, eu fiz questão de trazer, porque apesar da Europa estar relativamente centrada na placa euro-asiática, você tem o sul da Europa na região mediterrânea, percebam vocês,
uma área de instabilidade sísmica, com alguns vulcões em atividade na Itália. E esses pontos amarelos e laranjas, os que estão em laranja, são os pontos de tremores de mais de 7 graus na escala Richter desde o início do século XX. Não é? Os que estão em amarelo, entre 6 e 7 graus. Você vê que mesmo em Portugal, sul da Espanha, você teve tremores abaixo de 7 graus. Né? Então, tem riscos de tremores na Europa? Tem, especialmente na Europa mediterrânea, notadamente nessa parte aqui da Itália, Grécia, não é? Vulcões em erupções também no extremo sul, especialmente, não unicamente extremo sul europeu, e com forte destaque para a Islândia. A Islândia é cortada por uma falha, a falha que separa a placa euroasiática da placa norte-americana. Beleza? Importante isso daqui para você ter uma noção de instabilidades sísmicas nesse continente. E aqui você tem um mapa político da Europa, está no teu livro. Esses mapas todos que eu coloquei aqui, exceto o anterior, dos sismos, estão no teu livro. Beleza? Percebam só que você tem a Rússia, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, Reino Unido e Irlanda formando o que eu chamei de Ilhas Britânicas, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia e Dinamarca. Olha aqui as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Aqui estão países do antigo leste europeu, não é? Ucrânia, a ex-Iugoslávia, que se fragmentou em 6 outros países e 2 repúblicas autônomas. Nós vamos ter a chance de estudar pontualmente adiante, quando falarmos de conflitos territoriais aqui no interior da Europa. A Turquia, a parte da Turquia que pertence, então são 2 países, né, que tem uma parte europeia e uma parte asiática, a Rússia e a Turquia, tá bem? E sem contar, do ponto de vista de localização, os 4 países que pertencem ao G7, né? Reino Unido, França, Alemanha e Itália, todos eles na parte centro-ocidental. Então é comum essa expressão também, Europa centro-ocidental. Continuando, eu fiz questão de trazer essa imagem, foi uma imagem que nós já trabalhamos lá atrás, quando falamos de ordem bipolar, de Guerra Fria. Olha aqui a chamada cortina de ferro, né? Que separava militarmente. Não é um muro não, viu gente? Cortina de ferro não é um muro, é uma proteção de fronteira vigiada nos 2 extremos, não é? O muro estava aqui na cidade de Berlim. Então você tem a separação da parte capitalista e a parte socialista. Por que eu fiz questão de trazer essa informação? A ex-União Soviética, como vocês sabem, ela deixa de existir em 91 e 12 novos países surgem. Desses 12 novos países, a maior parte deles está aqui na Europa, como as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia. E alguns outros países, como Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, foram países que eram socialistas, né? Migraram para o capitalismo e alguns deles já estão na União Europeia, como nós vamos ver adiante, não é? Países que foram fragmentados, como a Tchecoslováquia, que virou República Tcheca e República Eslovaca, e a Iugoslávia, que eu falei. Diversos outros países, foram 6 países, né? Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, foram países que derivaram da antiga Iugoslávia. E alguns deles já na União Europeia também, o que é muito instigante. Aqui são os países que estão na União Europeia, que pertencem à União Europeia, não é? Então você tem, como eu falei, Estônia, Letônia e Lituânia eram parte da União Soviética e hoje já estão na União Europeia. Polônia,
Antiga República Tchecoslováquia, que eu falei, não é? Hungria, Romênia e Bulgária não eram União Soviética, mas estavam na esfera de influência da União Soviética, era mundo socialista. Já não são mais socialistas, são capitalistas e integram a União Europeia. E mesmo na antiga Iugoslávia, países que se desvencilharam da Iugoslávia, com conflitos, inclusive foi a última grande guerra no interior da Europa, países como Eslovênia e Croácia, hoje são países independentes, capitalistas e que pertencem à União Europeia. A Croácia foi o último país a ingressar na União Europeia, tá certo? Destaque aqui no Mediterrâneo a ilha de Chipre, que é uma ilha que tem inclusive uma missão da ONU. É uma ilha dividida entre uma parte turca e uma parte grega, não é? Mas tem um conflito territorial aqui no Chipre. Beleza, beleza? Galera, isso visto, eu queria falar com vocês um pouco mais detidamente, nesses 10 minutos que restam, dos 4 países do G7, beleza? Que pertencem ao G7, que são as principais economias da Europa, as economias mais fortes da Europa, não é? Então aqui você tem, ele colocou as Ilhas Britânicas, e aí coloca Irlanda, mas o destaque é do Reino Unido. O Reino Unido é uma unificação política entre 4 países, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Tem inclusive um conflito territorial aqui que nós vamos estudar adiante, porque boa parte da população da Irlanda não aceitou a fragmentação da ilha da Irlanda em 2 países, quando a Irlanda do Norte foi apropriada pelo Reino Unido, isso em conflitos do final do século XIX e principalmente início do século XX, não é? Quem saiu da União Europeia, a unificação política, o Brexit, diz respeito ao Reino Unido. Quem participa da ONU é o Reino Unido, estou falando dos 4 países. Quem está no G7 é o Reino Unido. A gente ouve falar muito da Inglaterra. A Inglaterra é parte do Reino Unido. Grã-Bretanha é essa ilha. É a ilha da Grã-Bretanha, na qual estão os 3 países. Mas o importante, comunidade política, é Reino Unido. Comunidade política. Agora vocês estão tendo a Euro, não é? Uma competição esportiva, e nas Olimpíadas você vai ver isso também. Os países participam separadamente. Então tem o clube, o time de futebol do País de Gales, que tem o Gareth, não sei o nome todo dele não, Gale, né? Gale me parece que joga no Real Madrid, né? Tem o time da Escócia, tem o time da Irlanda do Norte e tem o time da Inglaterra, tá certo? Mas aí é uma competição esportiva. Do ponto de vista da unidade política, da representatividade política, nesses organismos que eu falei, na própria União Europeia e na ONU, eles participam em conjunto com o Reino Unido. Bem importante isso que eu estou falando aqui agora. Percebam vocês que aqui nós temos o Canal da Mancha, importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns filmes que concorreram ao Oscar trataram desse movimento aqui. O Canal da Mancha é bem importante, porque aqui você tem um estreito, né, o Passo de Calais, que praticamente hoje tem o Eurotunnel, né, o túnel que liga por baixo do mar. Louco isso, né, louco. O país Reino Unido ao país França. Mas aqui você tem uma passagem muito importante entre 2 países. A gente poderia falar que há inclusive um fluxo contínuo aí, ainda que não haja uma integração física, não é? Nessa região. Bem importante. E o Mar do Norte, que eu falei, é uma área riquíssima em petróleo, o que faz com que o Reino Unido, que é um país das maiores economias do mundo, como nós vimos, tenha autonomia em relação ao petróleo, não é? Explorado aqui em águas do Mar do Norte. Bem importante essa informação, não é? Aqui você tem a capital da Inglaterra e do Reino Unido, onde está a família real inglesa, Londres, e é bom lembrar que foi aqui, em torno do rio Tâmisa, um rio que passa por Londres, que se propagaram as ideias que vieram a culminar com a primeira Revolução Industrial.
a importância desse país no século XVIII e principalmente no século XIX, com a corrida imperialista, a colonização de África e Ásia, não é? E mesmo influência na América Latina, forte influência no Brasil no século XIX. Esse país é um país que merece muito a nossa atenção, tanto pela sua importância histórica como pela importância contemporânea. E ele é protagonista de um dos eventos mais alarmantes, assim por assim dizer, né, de desglobalização do início do século XXI. Por que desglobalização? Nós falamos que a regionalização é um processo de criação de mercados preferenciais adequados, coerentes com a lógica da globalização. Quando o Reino Unido sai da União Europeia, ele fragmenta esse mercado, cria novas barreiras econômicas e, nesse sentido, o Brexit pode ser entendido sim como um fenômeno de desglobalização. Aqui eu coloquei, esse mapa vai aparecer mais umas 4 vezes, só para a gente destacar a localização do Reino Unido, as Ilhas Britânicas do Reino Unido. Islândia não faz parte, é um país independente, já tocando aqui o Círculo Polar Ártico, altíssimas latitudes. Adiante, caminhando para o final, um outro país, olha aqui, olha a ligação de Londres com Paris, né? A gente poderia dizer que tem quase que uma megalópole europeia aqui, entre Bruxelas, Paris e Londres, né? Ainda que não tenha integração física entre elas. Esse é o espaço econômico da França, daqui está no seu livro, essas imagens são do seu livro. Centro e espaço de economia mais dinâmica, fala-se muito, tem uma expressão, né? A ilha parisiense e o deserto francês, por conta da forte centralidade de Paris do ponto de vista econômico e até demográfico em relação ao restante do território francês, né? Periferia muito integrada ao centro, claro, você tem um país desenvolvido, o espaço da França, o tamanho da França é similar ao tamanho da Bahia, aqui por exemplo, então você tem um dos países mais ricos do mundo, que exploraram terrivelmente os países africanos, enriqueceram em função disso, e hoje se constitui uma rede bem integrada, com serviços muito bacana, viajar na Europa e achar tudo isso lindo, mas é bom lembrar que a riqueza de uns desses aí, por exemplo, dos europeus, se fez à luz da exploração de outros povos, da América Latina, da África, da Ásia. Não podemos fechar os olhos para isso, temos que ter essa noção e consciência, não é? 2 portos bem importantes ao norte e ao sul, não é? E os principais eixos de circulação e trocas. Aí você tem algumas importantes cidades do entorno, não é? Com destaque para Londres e Paris, que são 2 metrópoles de alcance mundial, cidades globais, nível A, né? Aqui embaixo, metrópoles europeias, Madrid, Barcelona, ambas na Espanha, tá certo? Um mapa muito instigante que revela a França. Aqui você tem a imagem da França, né? Alguns rios importantes, como o rio Ródano, que nasce por aqui, o rio Sena, bem importante, não é? Que passa pela região parisiense, tá certo? Percebam que o sul da França você tem levantamentos, parte dos Alpes, parte dos Pirineus, o maciço central francês, e no norte áreas mais baixas, né? Planícies muito próximas ao mar, cidade linda aqui de Nantes, né? Uma das cidades com melhor qualidade de vida da Europa e do mundo. Continuando, para caminhar para o final da nossa aula, a Alemanha, você percebe que a Alemanha tem essa mesma pegada, centro de espaço de economia mais dinâmica é exatamente a parte da Alemanha antiga Alemanha Ocidental, de maior desenvolvimento capitalista, não é? Aqui está a capital, mas você percebe que a capital está na parte integrada ao centro, mas menos dinâmica, a capital Berlim, não é? Aqui chama muito a atenção, você vê que Berlim, apesar da Alemanha
ser o principal país da União Europeia, a principal força, a gente poderia dizer Alemanha, França, o Reino Unido saiu, né? Mas a Alemanha com certeza tem um peso muito grande na União Europeia. A sua capital tem na rede, a gente pensa numa rede mundial, tem um status menor do que Paris e Londres, por exemplo. E me parece muito significativo essas duas setas aqui. Dizem respeito a fluxos de investimentos, né? Com a integração do leste europeu ao mundo capitalista e da própria parte oriental da Alemanha, houve um fluxo de pessoas do leste para o oeste, para os países mais desenvolvidos, mas um fluxo de investimentos no sentido contrário. Tenho que finalizar. Aqui você tem a imagem da Alemanha, né? Percebo que a planície da Alemanha, a continuidade dela vai formar os Países Baixos e a Dinamarca. E o sul alto, é como se fosse uma escada mesmo, né? Esse mapa é bem interessante, está no teu livro também. Desculpem. Mundo visto a partir de Berlim. E você tem aqui toda a relação que há entre a antiga a antiga parte oriental e ocidental. Olha os fluxos de investimentos, né? A ligação com a França, em Paris especialmente, as principais áreas de investimentos. Isso está no teu livro. Eu realmente acho que vale a pena você dar uma explorada nessa legenda aqui e entender as variáveis que são variáveis de fato importantes na busca por essa integração da Alemanha. E a Alemanha está no centro, não é? Isso, do ponto de vista geoeconômico e geopolítico, permite contatos múltiplos aqui. Finalizando, o quarto país do G4, a Itália. A Itália tem uma situação muito peculiar. O norte da Itália é muito desenvolvido e o sul é mais agrário. Essa região do sul tem inclusive um termo, mezzogiorno, meio-dia, né? Porque eles praticam as cestas, tem uma visão estereotipada, também preconceituosa, como se os moradores do sul fossem mais preguiçosos, porque não são tão desenvolvidos economicamente, industrialmente. Isso acontece internamente, não é? É bom lembrar que a Itália, apesar de ser das mais importantes economias do mundo e certamente da Europa, foi um dos países que protagonizou a crise na União Europeia, chamada crise dos PIGs. Um dos Is dos PIGs é I de Itália. Aqui a Itália, né, está na Península Itálica, a botinha, Mar Adriático de um lado, separando da Grécia, muito voltado para o Mediterrâneo. Por conta disso, esses países são receptores de fluxos migratórios que vêm do norte da África, né? Espanha, Itália, Grécia. A gente poderia pensar na Turquia também, tá certo? E aqui a gente finaliza. Galera, essa aula foi um passeio muito importante pela Europa. Eu não vou fazer uma questão de localização na tua prova, não vai ter isso. Mas como eu falar de União Europeia, os termos que eu utilizei aqui são termos que vão pintar adiante nas tuas aulas e você precisa conhecer. Então, por isso que essa aula ganha importância. Qualquer coisa, qualquer dúvida, resgata a aula aqui para nós tratarmos adiante, tá certo? Beijo grande, bons estudos.